Iniciando mais um Pod Rosa Podcast hoje com mais uma mulher muito poderosa e sensacional. A Caboclinha que veio lá de São Gabriel e se tornou uma mulher de projeção nacional. Ela, a CEO da Empower, aquele local onde você não aprende só a empreender, mas também a palestrar, a fazer networking, a se sobressair. Eu estou falando dela, da mãe da Malu e do Henrique, Jaqueline Guedes. A nossa Miss Vivamente. Vivamente. Cadê o atendimento de Miss? Nos estados. Olha, minha amiga, gostei dessa apresentação, tá? Eu vou gravar a tua voz para quando eu começar os eventos ter a tua voz de entrada, tá bom? Mas muito obrigada, viu, pelo convite. É sempre maravilhoso estar com vocês. Sempre muito prazeroso compartilhar conhecimento. Gente, e não é só conhecimento, vamos lá, é sabedoria de vida. De vida. Porque, assim, a tua história, já que é uma história incrível, né? É uma história... Eu tenho, assim, os dois livros, né, que eu fui coautora, eu falei de superação, de transformação, porque eu acho isso fantástico. E eu acho que tu resume todos os dois. Tanto a transformação... Porque eu te conheci, assim, comecei a te seguir um tempo atrás, né? E a superação de todas essas dificuldades. Uma das coisas que nós comentávamos, né, sobre você é exatamente a capacidade que você tem de agregar pessoas, de inspirar e de fazer com que elas se transformem. Como é que é isso? Me conta. Ontem eu tava falando sobre isso, né, numa mesa, e eu falei assim, gente, Deus, ele dá dons, né? E às vezes a gente não entende. Aí você acha assim, mas será que o meu dom é relacionamento? É um dom. Porque nem todo mundo sabe se relacionar, nem todo mundo sabe se conectar. Mas isso é totalmente possível aprender, né? E eu falei assim, e é tão bom que em algum momento você fez uma conexão que gerou um resultado, que gerou boas novas, que gerou possibilidades. E eu fico muito contente em sempre estar conectando pessoas, negócios e poder contribuir com a minha história. Nada melhor do que você falar daquilo que você viveu, né? E não que você apenas leu. São coisas distintas, importantes, porém distintas. Então, eu fico muito contente quando eu consigo ser essa ligação de pessoas, negócios e possibilidades. Mas a gente sabe que nem todos são flores, né? Não, flores têm espinhos, né? E quais são as dificuldades? Tem várias dificuldades, conta pra gente, porque a gente sabe assim, existe o dom, sim, mas não existe dom sem prática, sem treinamento, sem estudar, né? A gente tem, todos nós temos nossos dons que vamos descobrir se a gente colocar em prática e se treinarmos, porque aí sim seremos exemplos e passaremos nossas histórias para outras pessoas. E como é que foi nessa captação do dom que tu colocou em prática, tudo que tu sabe hoje em dia? Isso é muito bacana, porque assim, o dom e o treinamento, né? Ambos você precisa ativar. Porque você observa, às vezes, assim, a pessoa tem um dom de desenhar, mas ela não ativa. Mas quando ela pega, você observa que ela tem uma facilidade. E tem pessoas que não têm um dom, mas ativam sempre com treinamento. Então, eu observo muito isso, que o meu caso veio como os dois. Eu sempre estou ativando. E eu sempre estou treinando no sentido de ver um podcast, de ouvir um podcast. Eu sou muito mais auditiva, né, do que a parte de leitura. Venho treinando isso, mas eu sou muito mais auditiva. Eu fico ali observando no carro. Então, o treinamento ele faz a diferença. E outra, se você for observar, tem pessoas que vão te agradecer e tem pessoas que não vão te agradecer. Então, eu parei de gerar expectativa. Tem uma parábola que eu gosto muito e eu comecei a entender todo esse processo a partir dela, que é quando o nosso bom Jesus, bom Deus, ele cura as pessoas, né, dali da lepra, e só um volta para agradecer. Quando eu me desapeguei disso, foi quando a minha transformação surgiu. Porque eu era muito apegada à expectativa da pessoa, pelo menos falar assim, Jaque, muito obrigada, viu? A gratidão, né? Foi a partir de você que eu consegui fazer tal coisa. Aquilo me enchia de um imenso reconhecimento. Porque eu encurtei
a sua trajetória. Talvez você demorasse um pouco mais para chegar ali onde você está. E eu consegui encurtar através de uma vivência, através de uma conexão. Só que quando isso não acontecia, eu ficava chateada. Mas aí a gente vai pedir, falando em ativação e energia, que você deixe o seu joinha. Deixa o seu joinha, compartilha esse episódio, porque nós precisamos que essa mensagem chegue a muito mais mulheres. Então, vamos fazer aquela rede de ação onde mulher ajuda mulher. E aí você vai encaminhar, porque é uma história linda de transformação, de superação e que nós precisamos compartilhar. Exato. E dando um passo atrás, Jaque, a ideia é inspirar mulheres e você é uma inspiração. Conta pra gente a tua história. Como é que você chegou aqui? Né? A Lê te apresentou, você veio do interior, né, do Sim. Amazonas. Como é que você começou a construir essa história, que na verdade ainda está sendo construída, né? Eu falo, e vai muito além disso. Eu falo que a Empower só está começando, né? Nós tivemos agora o aniversário de 6 anos da Empower. Então, agora que ela está maturando, vamos dizer assim, né? E quando eu vim para Manaus, eu vim de São Gabriel da Cachoeira, e eu tenho uma foto que eu gosto muito, que é uma foto que meu pai tirou quando a gente chegou de barco. A gente não veio de avião, então a gente veio toda aquela trajetória de, acho que uns 5 dias de barco. Nossa. E eu falei, gente, para criança, né? Eu cheguei aqui com 10, 11 anos, então para criança tudo é diversão, tudo é alegria, tudo é explorar, né? Então foi assim, algo super gostoso viajar com meu pai, né? Meu pai é militar, então muitas das vezes ele não estava em casa, então eu passei 5 dias com meu pai no barco. Que maravilha, para mim, eu tava super feliz. Era né? só festa. Era só festa, né? E olha só, os meus pais, minha mãe é professora, meu pai é militar, e eles sempre investiram em conhecimento. Eles sempre investiram o que o dinheiro deles podiam oferecer em estudo, eles deixavam de algumas coisas, abriam mão de algumas coisas para que eu e minhas irmãs estudassem. E quando a gente observou que em São Gabriel a gente precisava de um passo a mais, e meu pai enviou a gente para Manaus. Minhas irmãs vieram primeiro e ficaram na casa de tios, né? Porque a gente ainda não tinha um suporte assim de casa aqui. Ficaram na casa de tios estudando durante 1, 2 anos até eu, né, juntamente com meu pai e a minha mãe, a gente vir para cá. E eu agradeço muito eles, porque assim, mesmo sendo de uma família extremamente pobre, eles tinham essa visão que o conhecimento muda, que o conhecimento transforma, que o conhecimento abre portas, né? A minha mãe, até ser professora, e eu gosto muito dessa história da minha mãe, porque é uma forma de ela inspirar também outras mulheres, né, que ela começou a aprender a ler, a escrever, ela já tinha para mais de 10 anos. E isso no interior, né? Meu Deus, uma pessoa começar a estudar, tem gente que incentiva e tem gente que não. Como acontece na nossa vida. Não espere incentivo dos outros. Acredite nos seus sonhos e vai. Porque senão você vai ficar... O que o outro quer? O que o outro acha? O outro não acha nada. É você que tem que seguir o foco. E minha avó, analfabeta, né? Minha avó ainda está viva, graças a Deus, e ela é analfabeta. Mas ela sempre pensou, para os meus filhos eu não quero isso. E ela colocou os meninos para estudar. Muito, assim, eles são de Tefé, mas eles vieram de uma comunidade. Então, o negócio fica ainda mais profundo. Eles não são da cidade. Então, foi muito interessante, porque isso incentivou que eu e minhas irmãs, a gente estudasse, de fato. Então, fomos para o colégio militar, estudamos, tivemos ali uma trajetória bem desafiadora. E isso, de forma inconsciente, fez com que eu trouxesse a Empower. Porque quando eu montei a Empower, eu lembro a primeira pergunta que eu fiz foi: por que eu estou fazendo essa empresa? O que eu quero essa empresa? Por que eu quero que essa empresa surja? O que ela vai oferecer? Propósito. Qual é o propósito? Na época nem se falava em propósito, né? E eu falei, o que ela vai poder impulsionar além de mim? Porque eu já tive outra empresa, só que ela impulsionava apenas quem me contratava e a mim. Ela não fazia o coletivo. E aí, quando eu finalizei essa empresa, eu pensei em voltar ao CLT, fiquei 1 mês no CLT, eu falei, não, eu já fui picada pelo empreendedorismo. E foi muito legal, porque durante 2 meses, eu fiquei pesquisando esse nome para linkar, que significa capacitar. Empower significa capacitar. E eu falei, é isso. Eu quero poder dar a oportunidade de dar voz
a outras pessoas e poder dar capacitação para que essa voz ecoe, não só no norte, mas pelo Brasil. E aí a gente veio formatando, até chegar o ano de 2023 e ia falar, por que não ser uma agência de palestrante? Por que não treinar o nosso povo para ecoar para o Brasil e a gente sair dessa invisibilidade que eu tanto falo? Né? Porque quando vocês viajam, que vocês falam que são daqui de Manaus, com certeza alguém fala, Manaus? Como é que vocês chegaram Como é aqui? que vocês chegaram? Como assim, De Manaus? De canoa. Zé, não fizeram... Gente, é Já verdade. perguntar até sobre a cor da minha pele, assim. Mas lá em Manaus, o pessoal... teus pais também são de Manaus? Eu falei, não, lá em Manaus tem pessoas brancas, né? Não tem só índio, né? Mas Tem canoa, a gente não anda de canoa, né? E ainda acho que parece também... Inclusive, nós... Pensam isso, eu acho. Inclusive, nós três somos bem brancas, né? E também a questão é intelectual também, né? Parece que a gente, quem é de Manaus, assim, É quem é inferior. do norte é inferior até intelectualmente, né? Então, exatamente. Norte e Nordeste, na verdade, né? Eu vou até ampliar. É Norte e Nordeste, Eu exatamente. vi um comentário terrível. Fiquei, por mais que fosse uma questão ideológica, né, que estivesse discutindo no comentário, mas eles colocaram, eu vou falar aqui uma palavra bem desagradável, mas é porque eu não tenho outra forma de trazer o quanto foi desagradável isso, né? Eles disseram assim, não, porque essa situação é sustentada pelos merdestinos. Nossa. Então, você vê que é uma coisa assim, extremamente ofensiva, assim, muito baixa, né? Então, mas é exatamente assim que muitas pessoas do sul, sudeste do país veem o norte e nordeste. Exatamente. A questão é exatamente essa. E quando você vai e você se projeta, você fura essa bolha, você tem uma projeção nacional, eu vejo que você trouxe no seu conteúdo o seguinte, você falou do dom, você falou da sua característica nata, né? Você falou de conhecimento e você falou também do bichinho do empreendedorismo, né? Mas qual seria outra qualidade, outra situação que você acha que a pessoa ela precisa desenvolver para ela sair dessa zona de conforto e ela buscar algo além quando ela deseja se projetar? Ela está em movimento. Porque às vezes você não vai encontrar o propósito de cara, mas você vai conectar com pessoas que vão te alertar ou vão te esclarecer esse tal do propósito. Então, eu sempre gosto de posicionar isso porque tem dias bons e tem dias que não tão bons assim. E a gente precisa entender que o movimento, você está em movimento com as pessoas certas, elas vão te dar uma outra clareza, uma outra percepção. Então, muitas das vezes, a gente quer encontrar nos livros, sempre nos livros ou na internet. Mas um café, Jáce, muda um destino de uma pessoa. Muda mesmo. Né, Jáce? Olha aí, vocês são prova viva disso, Verdade. né? Mas se vocês Foi um tivessem... café, literalmente. Se você estivesse em casa, como é que ia ser? Será que esse café virtual ia dar em tudo isso? Porque agora tem café virtual. Será que uma call ia... Uma call, né? Uma call. Ia Ainda dar não tudo tem isso. substituição para olhar na bolota do Não, olho. substitui o olho. Não tem, não. Essas Isso é reuniões. muito bacana. Então, quando eu pego e levanto essa bandeira, que eu acredito que todo nortista, ele tem que entender que ele é pertencente a essas terras. Que ele não tem que apenas engrandecer o sul e sudeste. Isso aí eles já fazem de forma natural. Ele tem que engrandecer a terra dele, o movimento dele. Ele tem que estudar mais sobre isso. E quando eu percebi que eu era pertencente, que eu sou pertencente a essa terra, eu comecei a estudar mais sobre a nossa terra. Então, muitas das vezes a gente não sabe sobre o nosso folclore, né? A gente não sabe nada, às vezes, do nosso estado. A gente sabe mais do estado do outro do que do nosso. Né? Tem gente que não sabe nem quantos municípios nós temos. Então, assim, eu falei, não, vamos lá. Eu tenho certeza que, assim como eu saí lá de São Gabriel da Cachoeira, eu posso ajudar pessoas a sair de outros municípios que são bem mais distantes e trazer aqui, ó, à tona todo o conhecimento que nós temos, que nós somos um povo de muito conhecimento. Nossas raízes nos traz muito mais do conhecimento ali do livro. Ele traz o conhecimento empírico. Ele traz o conhecimento da nossa ancestralidade. Então, puxa, tanta coisa que a gente tem aqui, sabe? Tanta energia
positiva, gostosa, que as pessoas vêm de outro lugar para sentir isso. Então, por que não pertencer? Por que não abrir a boca e falar, eu sou do Norte, eu sou do Amazonas, eu vim de Manaus, sim. E eu faço questão, todas as vezes que eu vou representar, ou vou para algum congresso, eu vou caracterizado, seja com um cocá, seja com colar, seja com um brinco, para que as pessoas, enfim, eles possam perceber que nós estamos chegando e a gente está chegando forte. Uma vez quinta série, uma vez legal. bem jovem no Rio de Janeiro, né? E aí eu falei pro rapaz, você era onde? Você é do Amazonas? Do Amazonas? Tipo assim, tem gente do Amazonas? Não sei. Existe, né? Aí eu falei, sim, inclusive eu sou filha do governador Amazonino Mendes. E eu sou filha do governador, e o nome dele é Amazonino Mendes. Pode perder a oportunidade, né? Eu tava de férias no Rio, eu fiquei um mês ouvindo dos meus amigos que eu era filha do Amazonino Mendes. Ainda bem que eles esqueceram isso, tomara ter esquecido. Olha, gente, temos uma herdeira aqui, tá? Ei, Jaque, e falando de propósito, o que mudou de quando você criou a Empower para 2024? O que mudou foi essa percepção de saber que eu tinha que levantar não só a questão de te impulsionar, mas a questão de você compreender o quanto que você é capaz sendo do Norte. Porque o que eu mais ouvi era, mas Jaque, a gente, né... Eu já ouvi assim, desiste disso, Jaque. Ninguém quer saber de conhecimento no Norte. Meu Deus. Eu ouvi muito isso. Jaque, educação no Norte? É sério isso? Eu sou formada em marketing, então volta pra tua área, tu vai ganhar muito mais dinheiro. Então, realmente, o desafio, não só no Norte, mas no Brasil de educação, é maior. Mas não é impossível. Porque se isso me incomodava, quem que ia fazer? Né? Então, eu sempre falo assim que há muitas coisas que nos incomodam. Mas o que a gente está fazendo? Isso me incomodava, porque eu gosto muito de viajar. Eu gosto muito de estar em congresso, então eu sempre aproveitava, né? A gente sempre vai para o Rio, fica 2, 3 dias a mais, né? Claro. E eu me via sozinha. Né? Eu me via... Quando eu fui para Curitiba uma vez, teve um palestrante no palco que ele falou bem assim... de forma muito arrogante até, como aconteceu aqui com a Lê. Ele falou bem assim, tá vendo? Olha aqui como que nós estamos. Só tem Sul e Sudeste. Tem alguém aqui do Norte? Porque nós somos a maioria. Sempre colocou de uma forma engrandecedora. E eu fiquei olhando, na hora eu não tinha essa maturidade, eu não conseguia ter voz naquele momento, sabe? A minha maturidade não me permitiu eu contestar, eu levantar e falar, não, eu tô aqui, eu represento sim o Norte. Então, o que fez essa mudança foi eu entender a força do Norte e começar a passar para as pessoas o quanto que nós somos fortes. Então, isso fez uma mudança muito significativa na Empower, porque até então eu queria compartilhar conhecimento, eu queria expandir conhecimento para o Norte do Brasil. Mas aí o que eu fazia? Eu trazia muitos palestrantes de fora. Ainda trago? Sim, mas agora eu mesclo o palestrante daqui e o palestrante de fora. E quando eu falei, opa, peraí, por que eu estou fazendo... Eu estou conseguindo expandir como eu tinha iniciado, e por que eu não faço essa mesma expansão com palestrantes locais? Que já sabe dos desafios de chegar num município um pouco mais distante, que não vai ficar reclamando que Manaus são 4 horas de voo, né? Então, eu falei, não, vamos montar a formação de palestrantes aqui, Que Manaus é longe. Que Manaus é longe, que Depende Manaus da é referência. quente. Mas assim, Manaus, ela pode ser longe para eles, mas para o nosso Amazonas é uma cidade de referência. Exato. Então, por exemplo, lá no consultório hoje em dia, eu me tornei referência como ginecologista, atendo muitos pacientes do interior. Pronto. Então, ela veio para o interior do que ir para São Paulo, até para fazer cirurgias, outros procedimentos. Sim. Então, nós estamos nos tornando cada vez mais referência na parte de saúde, na parte de educação, para os pacientes do interior, porque as cidades do interior estão crescendo muito em habitação, em tecnologia, e a gente está aqui como suporte. Então, a gente tem que pensar também nos interiores, nas pessoas de mais longe, de Tefé, de Utaí, de Tocantins, de Tabatinga também, né?
E eu acredito que é assim, sabe? Nós somos referências, sim. Nós temos que ficar cada vez mais sendo referências para esse povo do interior. Sim, acaba que nós estamos presentes, estamos próximos do nosso povo. E é a melhor coisa, né? É a melhor coisa, que maravilha. E assim, a gente não tá falando aqui que a gente tá levantando uma bandeira para diminuir tal cidade. Não, a gente tá falando que nós precisamos estar no mesmo nível de visibilidade. Exato. Porque nós temos o mesmo nível de conhecimento e de oportunidade. Então, a proposta da Empower maior foi essa questão de realmente formar palestrantes e poder levar... vamos lá, Ale, vamos fazer uma palestra lá em Tefé. Entendeu? Vocês acham que não tem empresários ou pessoas o suficiente para escutar vocês? Pelo contrário, tem muita gente com desejo de escutar vocês. Né? Mas se eu for falar isso para um palestrante nacional, vamos lá para Tefé. Já começa aqui, Tefé? Onde fica? Aí chega lá uma cidade mais simples, né? E não é como as grandes cidades que eles vão e já ficam murcho ali. Sabe? Então é melhor a pessoa de São Gabriel, de Tefé, de Tabatinga, ouvir quem é daqui da capital, que sabe o que eles passam, que sabe toda essa funcionalidade, principalmente na seca, o que acontece aqui, né, na nossa realidade, no nosso estado. Então, esse é o principal desejo da Empower, é que todos consigam expandir esse conhecimento, mas agora pela gente. Pela nossa voz. Agora, já que tu estás falando aí dessas questões, né? E eu acho que precisa ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo assim. O que você tem para oferecer para as pessoas em 2025? O que é o Empower? Planejou, que eu sei que você já fez todo o seu planejamento. Em 2025, o que as pessoas vão poder contar? O que está vindo por aí? Contar com a Empower como? Maravilha. Esse é o momento, hein? Esse é o momento. Atenção. Esse é o spoiler. Esse é o momento. Nós já fizemos realmente... Hora do spoiler, que rufem os tambores. Vamos realizar a nossa segunda edição da formação de palestrante, agora dia 15 e 16 de fevereiro. Vai ser das 8 às 18 horas na cobertura do Tropical Hotel. E vai ser maravilhoso. E lembrando que a formação ela é teórica e prática. Você já sobe no palco nesses 2 dias, porque fácil é estar ali anotando, né? Quero ver você pegar no microfone e desenvolver uma palestra de 7 minutos. Então, é um pitch. Então, a ideia é exatamente isso. Você sair com condução de voz, de oratória, de comunicação, de imagem. Você ter a sua apresentação de forma muito bem relacionada com conteúdo. Vendas, porque você precisa saber se vender, né? Você precisa entender que você tem um conhecimento, mas conhecimento sem a fala, sem a venda, vai ficar só ali, guardadinha. Sim. E marketing, porque hoje, com marketing e vendas caminhando juntos, é sucesso. Então, 15 e 16, você aí que tem vontade de ser reconhecido, que tem vontade de se tornar uma autoridade na sua área e muito mais, de expandir o conhecimento que você tem, eu te faço esse convite. 15 e 16 de fevereiro, na cobertura do Tropical Hotel, será maravilhoso, um divisor de águas na sua vida. Olha aí. E eu quero aqui trazer uma coisa muito interessante. As pessoas muitas vezes acham que só quem vai fazer um curso de palestrante é uma pessoa que já tem uma autoridade no mercado, né? Uma doutora Mariana que está interessada. E não é assim que funciona. Qualquer pessoa pode falar da sua experiência num palco. A sua experiência pode ser desde uma área de confeitaria, se você faz aquele brigadeiro sensacional, até você, por exemplo, fazer uma entrega de um cabelo maravilhoso. Então, no curso de palestrantes que eu fiz, que foi assim, um divisor realmente de águas, né? Na estrutura das minhas palestras, que eu já sou palestrante há algum tempo, mas eu revi todas as minhas palestras depois disso e realmente mudou a minha forma de apresentação e aumentou muito o engajamento. Nós tínhamos pessoas no curso da área de dança, da área de agricultura, da área de tecnologia, da área, até pessoas assim relacionadas a conceitos químicos, água, cabelo, tecido, tudo que vocês imaginarem. Então, se você tem um conhecimento, uma experiência de vida, esse seu conhecimento ele precisa ligar com a sua história de vida. E você pode subir num palco
para falar disso, sim, independente da sua origem. Então, não se limite, porque você não tem um mestrado, um doutorado, uma grande pós-graduação, porque você não tem uma grande estrutura. Quem vai limitar o seu sucesso é você. Invista em ser um palestrante, porque o mundo precisa lhe ouvir. Tá contratada. Eu já fui contratada duas vezes. Tá contratada. E falando não tá contratada, a gente Está ocorrendo uma pergunta aqui que é contratada. A gente precisa falar que nós temos o Café com as CEOs, que é essa maravilhosa, vai ser uma das palestrantes que vai poder aí transbordar na vida das pessoas. E o Café com as CEOs foi exatamente isso. A gente juntar mulheres empreendedoras, mas dar a questão do conhecimento. É o único evento dentro da Empower que a gente não cobra absolutamente nada. É realmente uma forma de agradecer, né? Porque o nosso negócio acontece pelas pessoas. E o primeiro que nós fizemos deu 40 mulheres. Então, a gente está aí observando que o negócio vai ficar cada vez maior. Falamos sobre comunicação. Nesse, nós vamos falar sobre mente, né, com a doutora. Vamos falar sobre a questão da alma, que são pilares importantes, e o corpo. Então, vão ter pessoas específicas de cada área para transbordar, para falar para você, 2025 você vai conseguir fazer isso, 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 através disso, disso, disso. Né? Então, como é bom você aproveitar. Imagina quanto tempo de formada, doutora? Mais de 26 anos. 26 anos. Você ouvir, né, a doutora Ale. Tô fazendo 18 de psiquiatria. Já pensou? Olha aí, tá E vendo? ela fala assim, olha, vai por esse caminho aqui que vai dar bom. E você mudar todo o foco do seu ano por uma palavra, por uma palestra. Mas 18 anos de conhecimento. Né? 18 anos só de psiquiatria. Só de psiquiatria. Então, eu estou muito honrada, muito obrigada por ter aceito o convite. E essa é a ideia da formação de palestrante. A promessa que a gente faz é que não vai ser só mais um certificado que vai ficar guardado. De alguma maneira você vai subir no palco, seja pela Empower, seja pelo Sebrae, que é o nosso grande parceiro, né? Seja por um evento que a gente vai linkar você. Então, não vai ser um certificado que vai ficar guardado. É claro, 50% é a nossa ação, 50% é a sua... Eu vou participar. a sua ação. E é muito bacana. Vale muito a pena porque você gera um network gigantesco, com pessoas totalmente diferentes. Até funcionário da Receita estava lá. E você pode pensar, mas meu Deus, será que ele vai ser palestrante? Não, mas ele quer a habilidade de um palestrante. Comunicação, poder fazer uma apresentação para a equipe. Uma reunião. Passar de forma muito transparente, de forma muito assertiva, o que é que ele quer... a equipe comprar aquela ideia. Então, é muita coisa bacana. Muita coisa que você pode aproveitar. Então, tivemos outros médicos, né? Participando, advogados, gerente de banco. Então, imagina, é uma diversidade de pessoas que você vai conectar e que em algum momento vai estar no palco. Show de bola. bom, Mas notícias tristes existem. E a notícia é que está acabando o nosso podcast. Eu fiquei assim, ó. Como assim, Brasil? Agora, Jaque, olhando ali na bolota do olho do povo, naquela câmera, diga qual a mensagem que você deixa para as mulheres que muitas vezes não se sentem tão grandiosas, tão merecedoras, né? E que precisam dar um up aí, fazer esse empower na sua vida em 2025. Eu sempre falo que esteja com pessoas que podem te impulsionar. Muitas das vezes você está naquele momento ali que você não está acreditando. Mas se você estiver com a pessoa certa do seu lado, ela vai te impulsionar de uma forma tão grandiosa que você vai começar a acreditar em você e entender que você é merecedora de tudo que Deus nos proporciona todos os dias. E o fôlego da vida depende dele. O resto é com a gente. Então, realmente, esteja em movimento, faça a sua parte, faça suas orações, acredite que existe um Deus para que possa te impulsionar e existem pessoas capacitadas para te levar adiante. E que você sabe que aquele desejo do seu coração, aquele sonho, ele foi ali, ó, plantado por algo ainda maior que rege todo esse universo. Então, você precisa arregaçar as mangas e ir.
Vai. Não escute ninguém que não esteja no patamar ou no nível que você quer conquistar. Vá com muita fé, com muita clareza de onde você está indo e pedindo para que Deus te proteja, pedindo para que Deus te leve adiante. Sabendo que em todas as estradas existem desafios, mas existe muito mais oportunidades. E eu te desejo que você possa ter a oportunidade grandiosa no seu caminho. Esse é o meu maior desejo para você. Ai, eu sou apaixonada por ela. Muito bem. Gente, obrigada, Jaque. Muito obrigada mesmo. Esse foi mais um dos nossos emocionantes Pô de Rosa Podcast. Fiquem ligados, porque tem muitos episódios para você se inspirar, para você transformar e para você superar não aos outros, mas a si mesma. Beijo, gente. Tchau, tchau. De Miss Vivamente. Miss Vivamente. Eu acho que vai pegar.